Olá, memoráveis! Tudo na paz de Cristo? Olha só, chegamos ao dia 19 do nosso Clube de Leitura Compartilhada e o livro O que é uma Igreja Saudável, tá? No dia 19, ainda estamos no capítulo 6 e ainda estamos abordando a temática ou a marca da teologia bíblica. E ele vai falar que é extremamente importante alguns ensinamentos, como a volta de Cristo é fundamental, todo mundo precisa entender isso? Claro que precisa entender. Ele vai falar, a questão do batismo é importante para a igreja? Claro que é importante para a igreja. A ceia, da mesma forma. Só que ele vai tratar dizendo que existem alguns ensinamentos que eles não aceitam a ignorância, ou seja, todo mundo precisa compreender e entender com base nas escrituras, e aquilo é fundamental para a vida de todos os membros saudáveis. Tem outros assuntos que a gente aborda que é possível uma discordância, é possível alguém pensar diferente e isso não vai afetar a caminhada saudável da igreja. E tem outros pontos que é até interessante que se discorde, até porque ninguém tem uma noção real. E ele cita o exemplo do quem escreveu a epístola aos Hebreus. Alguém vai dizer que é Apolo, outros que é Paulo, outros que foi Lucas e por aí vai, né? Tantas outras informações que não vai levar ninguém a nada, mas que cabe você pensar diferente ou não. O ponto que eu queria destacar nesse dia 19 está na página 98, lá no meio da página, quando ele fala o seguinte: se quisermos igrejas que são guiadas pela sã doutrina da Bíblia, temos de andar em harmonia com toda a Bíblia. Muitos de nós queremos pregar no Antigo Testamento e trazer para as nossas ideias ou ideais alguns ensinamentos focados no Antigo Testamento. Outros querem somente entender e compreender os evangelhos. Outros querem pegar as epístolas paulinas, Atos dos Apóstolos, às vezes até Apocalipse. E aí se apega tanto a esse texto e contexto que esquece de perceber o evangelho em todas as escrituras. Inclusive, quando ele fala sobre a pregação expositiva, ele vai dizer, é sempre interessante, não é uma regra, mas é interessante você ficar alternando. Ora prega um livro do Antigo Testamento, ora prega um livro do Novo Testamento, e essa alternância é super interessante. Segundo o autor, ele faz isso na sua própria igreja, tá? E aí ele vai dizer, olha, existem inúmeras questões importantes que a Bíblia responde, mas as igrejas comumente negligenciam perguntas como. Aí ele traz algumas relações, como as pessoas são essencialmente boas ou más? Elas precisam simplesmente de encorajamento, de autoajuda, autoestima ou de perdão dos pecados? Ele vai falar o que acontece quando alguém se torna um cristão. Ele vai tratar, gente, nessa perspectiva de que é preciso entender a teologia bíblica para que eu possa caminhar de uma forma saudável, equilibrada, diante do meu ministério, diante da minha igreja, diante do meu Deus. Eu preciso compreender isso, essas questões fundamentais. E aí ele continua dizendo, para a gente finalizar, ele fala, todas essas perguntas não são apenas para teólogos que gostam de estudar ou para jovens seminaristas. São importantes para todos os cristãos. Então tem questões que a gente precisa analisar sim, meditar sim. Às vezes nós falamos, não, isso aqui é para o pastor, não, isso aqui é para teólogos. Não! Todos os cristãos precisam compreender o que é o Evangelho, precisam entender em relação ao sacrifício de Cristo, a volta do Senhor, a vinda do Senhor, enfim, alguns pontos fundamentais para a nossa fé cristã. Fidelidade às Escrituras exige que falemos sobre esses assuntos com clareza e autoridade, pois o nosso verdadeiro desejo é manifestar o caráter de Deus em toda a sua plenitude. Se eu elimino algumas questões, se eu não falo, não ensino, não prego, não compartilho algumas doutrinas bíblicas, eu não estou expressando o caráter de Deus em sua plenitude. Ele vai dizer, se Deus revelou isso em sua palavra,
é porque ele quer que a gente extraia algumas verdades. E para finalizar esse ponto, ele vai dizer o seguinte: uma igreja saudável é caracterizada por pregação expositiva e por teologia bíblica. Olha só, chegamos ao dia 19 e eu quero que você prepare o seu coração, porque no dia 20 vai ser sensacional. Vamos entrar no capítulo 7, onde ele vai falar um entendimento bíblico das boas novas. Vai ser sensacional. Inclusive, eu encorajo você, desafio você a ler 2 vezes esse capítulo. É coisa rápida, 5 páginas só. Desafio. Capítulo 7, lê e relê, porque eu vou trazer depois as minhas percepções. Fica na paz de Cristo. Deus te abençoe e seja memorável sempre. Tchau.